Daniel, capítulo 11, versículos do 32 ao 35. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Esse vídeo aqui eu vou falar do tempo do anti-Messias que está para vir. Onde a Escritura diz que quando chegar esse tempo aí do anti-Messias, só quem vai entender são os sábios. Nenhum ímpio vai entender. Ou seja, não vai entender nem sequer um dos não crentes e nem também os falsos crentes. Ou seja, não vai entender nem os não crentes, nem também os falsos crentes, porque os dois grupos são ímpios. Tanto os não crentes são ímpios, como também o falso crente ele é ímpio também. Então só vai entender os sábios. Aqui em Daniel, capítulo 12, e é no versículo 10 que mostra que os ímpios não vão entender. Diz assim, Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui no capítulo 11 de Daniel, no versículo 21, fala do homem vil, é o mesmo anticristo. É o mesmo anti-Messias, diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, quando chegar esse tempo aí, os sábios que vão entender têm que ter cuidado para não ser levado, derrubado pelas pessoas falsas que vão se achegar com lisonjas. Como eu li aqui no versículo 34. E caindo eles aqui são os sábios, os que vão entender. Serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Então eles aqui são os sábios que vão entender. Entender o quê? O anticristo. Eles vão perceber, quando o anti-Messias estiver governando, né, os sábios vão entender que é o anti-Messias, porém os ímpios nenhum vai entender. Os ímpios vão ser enganados, tanto os não crentes como os falsos crentes. Então, a Escritura não dá detalhe quem é esse povo que vai se achegar com lisonja para tentar derrubar os sábios, tentar perverter, né? Tentar enganar ou seduzir, ou coisa assim do tipo. Mas os sábios têm que ter cuidado, porque pode ser do povo judeu, ou pode ser também cristãos, que vai vir com lisonja. Os sábios que entender, né, diz que é muitos. Muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Porque tanto os cristãos como os judeus são falsos e vão ser enganados.
já estão sendo enganados e vão ser enganados. E a prostituta de Apocalipse, capítulo 17, e também fala no capítulo 18, é a mesma prostituta. Vai ser destruída pelos reis. Vai ser queimada no fogo. Então essa prostituta não está dizendo quem é, mas a gente entende claramente que essa prostituta é quem labora com a escritura falsamente. É quem labora com a Bíblia falsamente. Aí é só a pessoa puxar pela razão. Quem é que está laborando com a escritura? Ou seja, a pessoa sabe quem está laborando com a escritura é Israel, que labora com a velha aliança, e os cristãos católicos e evangélicos, eles laboram com a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, ou seja, a velha aliança e a nova aliança. Então eu acredito que são eles, a prostituta é uma só. Tanto o judeu como esses cristãos é uma só prostituta, que tá lá, estão laborando falsamente com a escritura. Se não for assim, mas pelo menos é assim que eu desconfio. O justo vive por fé. E quem está laborando falsamente com a escritura são os judeus e os católicos e os evangélicos. E para ser só os cristãos, não, né? Eu não creio assim, que é só os cristãos, não. Por quê? Eu não creio que só é a prostituta. Porque eu não creio que a prostituta é somente os católicos e os evangélicos. Porque quem primeiro se rebelou contra o Criador foi Israel. Israel não pode ficar de fora. Quem primeiro se rebelou foi Israel. Quem primeiro, né, rejeitou ao Criador foi Israel. Então, quando eu avalio isso aí, eu creio então que vai ser os dois grupos, Israel e os cristãos. São a prostituta, é a prostituta. Se não for, mas pelo menos eu estou... Ou seja, a minha linha de raciocínio é essa aqui, eu apresento. Glória ao Criador, porque eu desconfio que é. A Escritura não diz claramente que é. Pronto, eu avalio as Escrituras e desconfio que é. Ou seja, eu desconfio que são eles, a prostituta. Então, o anticristo, ele vai perverter aqueles que violam o concerto. Está aqui no versículo 32. E aos violadores do concerto, ele aqui é o anticristo, com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Criador se esforçará e fará proeza. Então aqui são os fiéis que vai entende claramente a realidade. Quando o anticristo estiver governando, entende claramente que é o anticristo, né? Vai se esforçar e fazer proeza, vai pregar a verdade, ainda que vão cair, a Escritura diz, os sábios que vão entender claramente. Enquanto os ímpios vão ser enganados, nenhum ímpio vai entender. Aqui em Daniel capítulo 8, eu vou ler do versículo 9 em diante, até certo ponto. Talvez até o 12, eu vou começar no versículo 9, falando também do anticristo. Aqui falando dele, do anticristo, diz assim: E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Essa palavra aqui,
no versículo 10, essa palavra engrandeceu, eu desconfio, eu não tenho certeza, mas eu desconfio que essa palavra engrandecer não significa lutar, como tem Bíblias, várias Bíblias apresentam, que significa lutar. Sempre quando eu leio essa passagem, eu desconfio que essa palavra engrandecer significa que ele vai passar a ser. Aqui está falando do anticristo, ele vai se engrandecer ao exército do céu. Eu também desconfio que esse exército do céu é o exército de Israel. Então ele vai fazer parte do exército, ele vai passar a ser, e se engrandecer. Ele vai passar a fazer parte do exército de Israel. E alguns do exército das estrelas, né, diz, deitou por terra e os pisou. Ao versículo 11 diz, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Então a mesma palavra aqui, se engrandeceu, eu desconfio que ele não era príncipe do exército de Israel, mas vai passar a ser. Eu sempre desconfio, se eu estiver errado, creio que o Criador me perdoará. Eu não estou afirmando que é, eu estou apresentando o que eu desconfio. O justo vive por fé. Então eu desconfio que esse se engrandecer significa que ele vai passar a ser príncipe do exército de Israel. E depois que ele passar a ser príncipe, né? Aí diz assim, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Aí com isso mostra que vai voltar os sacrifícios de Israel, que aí no momento não está tendo. Não está tendo. Aí fica claro que vai ter então o templo, vai ser construído o templo, vai voltar esse sacrifício, para poder depois o anticristo vir. Então, continuando, versículo 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então o anticristo ele vai vir com engano, ele vai vir com mentira, ele vai lançar a verdade por terra. Ao versículo 13 diz, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, sempre eu desconfio, né? Como eu disse, que ele vai passar a ser príncipe do exército. Né? A Escritura diz, para quê? Para que seja entregue o santuário, ou seja, e o exército a fim de serem pisados. Ou seja, o exército de Israel vai ser pisado, se eu não estiver equivocado. Se eu estiver entendendo certo, esse exército aqui é o exército de Israel e vai ser pisado. Israel rejeitou ao Criador, né? Vai receber o antimessias e vai ser pisado. O exército vai ser pisado. Aqui em Daniel capítulo 12, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 13, diz assim, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias.
Então, é isso. Quando chegar o tempo do anticristo, os sábios, quem entender, tem que estar alerta, para não ser levado, não ser derrubado por os muitos que vão se achegar com lisonja.